Indo direto ao ponto, este é o nosso segundo vídeo no qual apresentamos provas da existência de uma raça de gigante. Em agosto de 1880, o New York Times publicou as anotações de bolso de um juiz que havia falecido. Essas anotações descreviam a descoberta de dois esqueletos que estavam um ao lado do outro. Eles mediam cerca de 11 pés e 8 polegadas de comprimento, aproximadamente 3 metros e meio. Os ossos estavam inteiros, mas ao serem levantados e expostos ao ar, eles se desfizeram e caíram em pedaços. Não pense que isso é uma desculpa para disfarçar uma mentira. Na verdade, isso é um problema bastante comum, como já esclareci essa matéria de 1933. Em 11 de fevereiro de 1902, uma reportagem informa que, devido à descoberta dos restos de uma raça de gigantes em Guadalupe, Novo México, arqueólogos estavam preparando uma expedição mais profunda para explorar aquela região. A localidade ficava a cerca de 200 milhas a sudeste de Las Vegas, onde foi descoberto o antigo cemitério que revelou esqueletos de tamanho enorme. Os ossos foram encontrados em escavações rasas e não poderiam ter menos de 12 pés de comprimento, cerca de 3 metros e 60 centímetros. Os homens que abriram as sepulturas disseram que o braço e o antebraço tinham 4 pés de comprimento, cerca de 1,20 m. A reportagem menciona que uma mulher, que descobriu muitos outros cemitérios, acreditava que talvez milhares de esqueletos de uma raça de gigantes há muito extinta fossem encontrados. Suposição baseada nas tradições transmitidas desde o início da invasão espanhola, que detalharam o conhecimento da existência de uma raça de gigantes que habitava as planícies do que hoje é o leste do Novo México. Lendas e entalhes indígenas também na mesma localidade indicavam a existência de tal raça. Reportagem do New York Times. Claro que as histórias e lendas de índios e de espanhóis tiveram origem nos esqueletos gigantes encontrados por eles. Importante mencionar ainda que os esqueletos foram encontrados em quase todo o território dos Estados Unidos. Observe o teor desta reportagem de 9 de fevereiro de 1890 do New York Times, que narra a euforia de multidões que por mais de uma semana estavam procurando o local do cemitério indígena, pensava-se ser indígena, desenterrado perto de uma avenida. O lote de esqueletos desenterrados abrangia 8 corpos colocados juntos em uma câmara fechada. Um deles tinha decorações de conchas, o que, juntamente com a sua altura extrema, apontava para o fato de que deve ter sido um velho e poderoso chefe. Homens muito maiores, mesmo em um pequeno grupo, eram frequentes. Prosseguindo, os esqueletos, que variavam de uma criança pequena a vários de 7 pés de altura, cerca de 2 metros e 13 centímetros, e supostamente um velho curandeiro que tinha pelo menos 2 metros e meio de altura, deveriam ser enviados para a universidade imediatamente. Ainda segundo o jornal, os cidadãos olhavam em silêncio, maravilhados, para esses reis de uma raça que uma vez governou a terra. Em alguns casos, armas de guerra feitas de pedra e pederneira foram encontradas perto de alguns esqueletos excessivamente grandes. A pederneira tinha alto valor para este povo e sempre era posta em seus túmulos. As relíquias seriam expostas no Museu da Universidade da Filadélfia. E na reportagem mais recente do New York Times que selecionamos, publicada em 14 de julho de 1916, vê-se claramente a mudança da forma de narrativa dos fatos, que agora se limita ao que disse o historiador do estado da Pensilvânia, que conduzia as pesquisas em um monte que, segundo ele, permitia ricas adições ao folclore indígena. Embora se tratasse de ossos de um povo muito maior, com formação óssea diferente, que produzia uma cerâmica desconhecida dos índios americanos, entre outras coisas. No Monte Descoberto foram encontrados os ossos de 78 homens que se acreditava terem sido enterrados há 700 anos. A altura média desses homens era de 2 metros, enquanto muitos eram muito mais altos. Observe que agora nem sequer foi mencionada a altura dos mais altos, quando evidentemente era informação de maior importância. Continua o jornal. Outras evidências de seu tamanho gigantesco foram encontradas em grandes celtas ou machados gigantes talhados em pedras e enterrados na sepultura. Artefatos semelhantes a estes foram descobertos no Equador e, de igual modo, ocultados.
Veja que, como se esquecessem que já tinham afirmado que se tratava de restos mortais de índios com apenas 700 anos e que prometia ricas adições ao folclore indígena, os membros da expedição disseram que a descoberta era uma valiosa contribuição para a história das primeiras raças. O crânio e alguns ossos encontrados em uma sepultura foram enviados para o American Indian Museum. Esta é uma das imagens raras ainda existentes de crânios que foram encontrados naquela época. O crânio da esquerda é dos índios americanos. O do centro pertence à raça antiga de gigantes e era de um indivíduo pequeno para a época, com cerca de 7 pés ou 2,10 metros de altura. O da direita, que também pertence àquela raça, era de alguém entre 2,40 metros e 2,70 metros. Esta reportagem da History, ainda que timidamente, pode confirmar o que estamos dizendo. Ossos gigantes foram encontrados na caverna de Lovelock. Até cerca de 10 anos atrás, havia 4 crânios muito grandes em exibição dentro do museu. Depois eles foram removidos e enterrados cerimonialmente. Pois bem, observe que o crânio pré-histórico do centro parece em melhores condições do que o crânio do índio americano, fato que talvez seja explicado na reportagem final deste vídeo. Crânios bem maiores foram recolhidos por universidades e pelo Instituto Smithsonian. Infelizmente, do Museu do Índio, institutos e universidades não houve mais notícias daqueles homens e mulheres gigantescos. Mas a narrativa ainda iria piorar, como você verá. Se desejar, milagrosamente você pode confirmar tudo isso no próprio The New York Times. Mas agora que você já deve estar convencido de que as notícias sobre gigantes eram veiculadas em todos os jornais daquela época, veja mais estas 2 matérias que vão nos auxiliar a discernir se tratava de ossos de índios americanos ou de uma raça bem anterior. A notícia diz que enquanto escavavam em um poço de cascalhos em Indiana, trabalhadores desenterraram meia dúzia de esqueletos, a maioria dos quais tinha 2,5 metros de altura ou mais. Um em particular era de um homem de estatura gigante. Note que mesmo em meio a pessoas tão grandes, sempre havia aqueles que poderiam ser considerados gigantes. 2 dos esqueletos eram de mulheres, prossegue o jornal. Nas sepulturas foram encontradas peças de cerâmicas desconhecidas dos índios, o que leva a concluir que os ossos são de pessoas de uma raça pré-histórica. Ora, considerando que astecas e maias possuem escrita, uma boa referência para esses seres humanos é considerá-los anteriores aos maias e astecas, o que implica, sem dúvida, em milhares de anos. Nossa reportagem final é do jornal A Imprensa de Pittsburgh, de 13 de setembro de 1932, 134 anos após o fato mais antigo que relatamos. O título informa, mais uma vez, que gigantes pré-históricos foram retirados de montes. Segundo o jornal, as sepulturas forneceram restos de uma raça de 10.000 anos atrás e os arqueólogos se surpreenderam com as condições dos dentes dos 49 esqueletos de gigantes pré-históricos. A narrativa praticamente se resume a reproduzir o que disse o arqueólogo Jesse Fisher, membro da Pennsylvania Historical Commission, comissão responsável pelas escavações. Aqui temos que chamar a atenção para um fato importantíssimo. Desde 1890, as reportagens de diversos jornais que mostramos aqui acabaram sem qualquer intenção, nos revelando que a Universidade da Pensilvânia foi gradativamente assumindo as escavações que envolviam gigantes, o que demonstra a fidelidade à verdade dessas reportagens. Retornemos para a reportagem. Foi feito um esforço para manter a escavação em segredo, mas a notícia se espalhou. Foi encontrado o esqueleto de um homem que possuía quase 2,5 metros de altura. E considerável atenção foi dada aos restos mortais de uma mulher, encontrada do lado mais próximo do rio, com uma miçanga de cobre petrificada perto do seu tronco. Seu crânio estava ligeiramente virado para o lado e entre seus enormes dentes, ainda firmemente inseridos em uma mandíbula saliente, havia um pedaço de pederneira. A pederneira era tão importante para este povo pré-histórico que não importava o motivo, estava sempre presente em seus túmulos. A mulher mediu cerca de 2,20 metros de altura. Segundo Fisher, os esqueletos pareciam ter mandíbulas enormes, queixos pequeninos e os dentes apresentavam um brilho à luz do sol, indicando a quase total ausência de tártaro.
Isso provou, afirmou ele, que eles aparentemente tinham músculos mastigatórios maciços e que essas pessoas eram comedoras de carne. Ao nosso ver, apenas imaginação de Fisher, que pode ter esquecido que nem mesmo os potentes músculos mastigatórios e os enormes dentes caninos de um gorila fazem dele um carnívoro. Fisher exumou 445 corpos de índios em sua carreira. Um verdadeiro Indiana Fisher. Aliás, não pense que o nome do Indiana mais famoso foi sem motivo. As maiores descobertas arqueológicas da América do Norte foram propositadamente restringidas à história do índio americano. Pois bem, Fisher pensou que seu histórico em escavações faria suas afirmações serem respeitadas e declarou: "Nunca em todas as minhas descobertas de índios vi dentes fortes e bem preservados como estes." A descoberta dessas pessoas estranhas, distintas dos habitantes indígenas, nos dá a prova absoluta de que tivemos construtores de montes na Pensilvânia 10.000 anos atrás, assim como em Ohio, Virgínia Ocidental, Missouri e no Sudoeste. Por décadas, universidades e outras instituições realizaram tentativas frustradas de vincular os esqueletos dos gigantes à história do índio americano. Porém, agora o arqueólogo, sob fortíssima influência do evolucionismo, tentava atribuir àqueles esqueletos características simiescas, embora a única foto que tornou pública daqueles crânios não pôde confirmar suas afirmações. Provavelmente, sua consciência da realidade foi o que o fez dizer apenas que pareciam ter mandíbulas enormes e queixos pequeninos. Mandíbulas enormes, sem dúvida eles tinham, pois além de gigantes, eram muito mais fortes que os seres humanos atuais. Porém, mesmo esta foto precária parece negar o queixo pequenino. A verdade é que os esqueletos eram tão incompatíveis com a história do índio americano, ou mesmo com as declarações evolucionistas de Fisher, que nunca mais ouviríamos falar deles. Procurando registros que pudessem esclarecer melhor a origem deste povo, nada, absolutamente nada, foi mais coerente do que alguns registros do livro de Gênesis. De acordo com Gênesis, capítulo 6, versículo 4, naquele tempo havia gigantes na terra. Observe que a afirmação é genérica. Não fala de uma localidade com gigantes. Fala da terra como um todo. Os inúmeros esqueletos encontrados mostram que os cemitérios, ainda que com um número muito pequeno de pessoas, tinham sempre aqueles que eram muito maiores. Os gigantes relatados no capítulo 6 de Gênesis estavam espalhados entre o povo daquela época. Note que, segundo o mesmo livro, os primeiros seres humanos viviam quase 1.000 anos e as gerações posteriores foram perdendo cada vez mais o seu poder vital, vivendo cada vez menos. Afastados do lugar que lhes proporcionava perfeitas condições de saúde e vida, foram não apenas vivendo menos, mas perdendo a sua condição física inicial. As gerações futuras, além de viver cada vez menos, eram cada vez menores. A propósito, existem registros judaicos de que Adão possuía cerca de 4,5 metros e Noé 3,60 metros. Esta ilustração que você vê não é nossa. Os esqueletos encontrados confirmam tudo isso, pois, como vimos, ancestrais gigantescos conviviam com descendentes muito menores que, ainda assim, eram bem maiores que as pessoas de hoje. Aqueles homens centenários, que tinham nascido ainda no vigor das condições climáticas do seu planeta, entre árvores e animais gigantescos, comendo frutos ricos de nutrientes renovadores da mente e do corpo, agora amargavam ver a decadência da condição humana afastada das circunstâncias ideais para a sua existência. Se você se sentiu beneficiado por este vídeo e deseja ajudar outras pessoas da mesma forma que fazemos, veja as orientações da descrição do vídeo e saiba como fazer parte da nossa equipe.